a todos. Eu, correndo sempre o risco de esquecer de alguém, comentava, obviamente, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, de Amarante, que agradeço muito a presença e o convite para aqui estar, dirigindo a pessoa da Sra. Deputada e comentando a pessoa do Sr. Presidente da Sra. Deputada, da variação, do Sr. Provedor e demais entidades aqui presentes, e também, nomeadamente, a Associação Empresarial de Portugal e na pessoa do Dr. Luís Miguel, também Diretor-Geral do Instituto Empresarial do Tâmega e, nomeadamente, todas as pessoas que estão presentes. Eu vou tentar ser breve, porque foram dadas notas para este debate, tentando explicar qual é a ligação do programa a este setor agro, uma vez que hoje falamos aqui de agrotalks. E em especial porque neste painel temos também a intervenção da Direção Regional da Agricultura, que tem naturalmente um papel mais dedicado a todas as questões dirigidas ao setor agrícola em particular. O nosso envolvimento no setor agro não é propriamente um envolvimento direto neste setor, enquanto programa regional. Nós estamos claramente muito mais a jusante da fileira por duas vertentes, que eu tentarei aqui explicar, mais de visão. Onde é que nós estamos presentes no nosso programa, nesta estrutura do programa regional, e o que é que se passa em relação ao setor agro. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, eu tenho referido algumas vezes, que o desafio da competitividade da economia é um desafio para todo o território da nossa região. Não é exclusivo para o Porto, a área metropolitana, não é exclusivo para as zonas mais industriais do Tâmega e Sousa, não é exclusivo para o Concelho de Amarante, ou para de Bragança, ou para Vimioso, ou Freixo Espada à Cinta. É um desafio para todo o território. Simplesmente a forma como ele se coloca no terreno é uma forma distinta naturalmente. E é disso que aqui falaremos. Em primeiro lugar, o que é que muda? O que muda é que naqueles eixos prioritários que nós ali temos identificados, temos pela primeira vez um programa em parceria com o Ministério da Agricultura e Pescas. Este programa de parceria é estabelecido por aquilo que se chamam as DLBCs, os Desenvolvimentos Locais de Base Comunitária, em que, no que respeita à agricultura e pescas, através das DLBCs rurais e das DLBC costeira, no caso da Amarante não se aplica, portanto, porque se fôssemos aplicar a contaminação ou a migração das costeiras, primeiro pelos estuários, depois pelos rios, chegávamos naturalmente ao interior de Espanha, onde nasce o Rio Douro. Não. DLBCs costeiras aplicam-se aos concelhos que efetivamente têm costa marítima. Mas nas DLBCs rurais é a primeira vez que existe uma partilha de financiamento entre o Programa de Desenvolvimento Rural, gerido pelo Ministério da Agricultura e Pescas, através de uma autoridade de gestão própria, e os programas regionais. Na próxima terça-feira teremos decisões finais sobre o processo da primeira fase de admissibilidade das DLBCs rurais, onde nós esperamos que as 14 ou 15 propostas, não é meu, esse não, as 14 ou 15 propostas que nos chegaram, corrigidos alguns problemas formais que existiram em algumas delas, em fase de audiência prévia, possam ultrapassar esta primeira fase. A que segue, naturalmente, a fase seguinte, que é a discussão com estas entidades para a celebração dos respectivos pactos de intervenção. E esta é uma primeira novidade, ou seja, permitir aos territórios que, através de ações locais, tenham em conta a focalização em pequenos investimentos. Porque nas DLBCs é de investimentos de pequeno montante que nós estamos a falar. Mas são investimentos muitas vezes importantes. Pequenos investimentos no agroalimentar, em meios de proximidade, de uma forma mais simplificada, fazem muitas vezes a diferença.
Isto é algo para que nós devemos olhar. E o setor agroalimentar, mais do que se falar em termos gerais, é bom que se olhe para ele com algum cuidado. Porque às vezes há uma tendência para facilitar. Se nós olharmos para o setor dito agrícola em geral, os macroeconomistas tendem a desvalorizar. Sem menos 2% do PIB. Nos dizem, ok, tudo bem, sem menos 2% do PIB. Basta que a gente progrida apenas um bocadinho na cadeia de valor e só a Lactogal já fatura mais de 1.000 milhões. E só mudamos um bocadinho a forma de analisar os números. Só lhe mexemos um bocadinho na análise, mas se nós começarmos a integrar na cadeia de valor a maltagem de cevada produzida, por exemplo, no Baixo Alentejo sob contrato para a Unicef, as coisas começam naturalmente a mudar cada vez mais de valor. E eu diria que, no que concerne à forma como nós analisamos o setor agro, ele tem que ser visto cada vez mais de acordo e com a noção de fileira e de cadeia de valor. O que implica também práticas diferentes. O que implica também que, a partir do momento que se olha para o setor agro desta forma, é importante cada vez mais que se olhe para este setor da produção à comercialização, aquilo que os ingleses chamam from farm to fork, portanto, da exploração para o garfo, até ao garfo, até quem come o produto. Temos que olhar para esta cadeia de valor de uma forma integrada e perceber como é que ela se integra. E aqui, por exemplo, os eixos 1 e 2, investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, e o eixo prioritário 2, a competitividade das PMEs, tem uma grande integração no setor agro. E uma integração que já vai muito para além daquilo que é a primeira estratégia de intervenção de dinamização local destes territórios e destas atividades. Deixem-me dar-lhes um exemplo, que até sai aqui fora da Amarante, para que percebam bem do que eu estou a falar. Penso que estamos na terceira geração de uma família que eu por acaso conheci já na geração anterior, que herdou uma pequena taberna dos bisavós, alguns numa aldeia perdida de Trás-os-Montes, próxima de Bragança. E pegaram num produto do mais tradicional que há 30 anos se dizia, aliás, há 30 anos duvidava-se até que a raça já existisse, porque o bízaro há 30 anos era dado como inexistente ou desaparecido. O que é um facto é que nesta fileira da transformação de carne de porco, de raça local, de dominação com livro genealógico, de dominação protegida, o que é um facto é que foi possível progredir na cadeia de valor para distinguir hoje o presunto que se vende a 10, 12 euros na Lidl ou no Continente, ou na Pingo Doce, não estar aqui a fazer publicidade a ninguém, ou na Dia ou noutro sítio qualquer, do presunto dos mesmos animais que se vende a 200 e 220 euros, e vendem-se muitos, na rede europeia de feiras da especialidade e de restaurantes de topo. Como é que esta gente aqui chega? Só para perceberem o último desafio que eles colocam. Eles percebem que grande parte da seleção das carcaças que vão para o presunto de 10 euros ou para o presunto de 200 euros se faz logo após o abate, na análise em fresco da carcaça, e o ideal é que isto fosse feito por infravermelho próximo, em que eles conseguem distinguir em segundos o que é que vai potencialmente poder atingir os 200 euros ou aquilo que nunca lá chega. Isto tem a ver com fatores de stress no animal antes do abate, formas de transporte, tem a ver com muitas coisas. Não é só com aquilo que se dá de comer ao animal. Muito para além disso. Isso é conversa. A ideia de que o animalzinho que só pasta, que só come aquilo que é bom, este animal tem garantidamente uma boa carne para transformar, é treta. E acredita que eu sei do que falo. Esta é uma daquelas matérias que eu posso falar com alguma vontade, não falo apenas por
porque acho que, ou que me parece, esta é uma matéria onde eu tenho alguma obrigação pessoal de não dizer muitos disparates. Não chega. Isso é um pressuposto, mas não é condição para nada, nem para coisa nenhuma. É preciso trabalhar sobre isto. E reparem o que é uma geração atual, de gente na casa dos 30 anos, que pede, que patrocina mestrados, que patrocina doutoramentos, que pede projetos de investigação em consórcio, porque quer trabalhar o posicionamento do seu produto, passa a expressão do raio do porquinho que há 30 anos não existia quase, e trabalhá-lo a uma escala de o colocar naquilo que é o patamar de maior exigência em termos europeus e mundiais. Porque eles agora já estão com a expectativa de poder ir para o Canadá e para os Estados Unidos, que são mercados dificílimos de entrar nesta área por problemas de segurança alimentar. E, portanto, no setor agro, nós temos que olhar para ele aos vários níveis. Não é só a questão da pequena microeconomia, da produção de produtos base local, da chegada destes produtos ao mercado, do seu tratamento mais simples, mas é claramente o tratamento de cada produto, de cada temática, como uma questão de fileira e o seu posicionamento na cadeia de valor. E por isso é que eu acredito muito que este trabalho que é feito a partir da base e esta nova aposta que os municípios fazem, os municípios que percebem cada vez mais que a sua intervenção na economia é o novo caminho a percorrer, e não é apenas conversa também, ainda bem que vai haver menos dinheiro para obras. Vai ser difícil a gente habituar-se. E não adianta, por favor, não adianta, eu tenho, desde o início disso, cuidado, que se aquela é distribuição e 2/3 estão no eixo prioritário 1, 2 e 8, ou seja, economia e qualificação das pessoas, se 2/3 está ali, só sobra 1/3 para o resto. E se só sobra 1/3 para o resto, se nós aumentarmos o valor desse terço, ele tem que sair de algum lado. A matemática é simples aqui. Quer dizer, a matemática às vezes é demasiado simples para que as pessoas não a entendam. Se repetirmos este agrotóx daqui a um ano, temos todos mais um ano. Tão simples quanto isso. Se 2/3 estão em 3 eixos, só sobra 1/3 para os outros. E não adianta tentar ser imaginativo e dizer, pois, mas eu, para dinamizar a economia, precisava de começar por recuperar um espaço. E isto aqui não é nenhuma crítica a nenhum município. Isto aparece das universidades e dos politécnicos. Atenção também. Atenção, isto, nesta matéria, e não estou também a criticar ou nem a culpa de ninguém. Foi um tempo, é um tempo onde ainda faltam corrigir algumas coisas, mas é um tempo de mudança. A aposta na economia pressupõe aquilo que o Sr. Presidente da Câmara aqui disse. Pressupõe, os engenheiros têm a mania de duplicar as palavras para que todos as entendam, pressupõe a aposta na economia. Pressupõe isso mesmo. Pressupõe olhar para o território, trabalhar com as organizações que estão no terreno, perceber qual é o potencial que se tem em cada uma das fileiras e trabalhá-las com ambição. Porque é por aqui que o caminho se faz. E como também já percebemos também na economia, não há setores pré-condenados. Nós tínhamos decretado o fim do têxtil, o fim do calçado, e parece que são 2 dos setores que seguirão a metalomecânica que mais margem libertam para a região e que mais emprego criam. Nós decretamos em 94 que os 20 anos seguintes do desenvolvimento da economia em Portugal seriam feitos fundamentalmente por apostas nos setores não transacionáveis de serviços intensivos. O resultado não foi brilhante. Este regresso à realidade exige prática, não exige apenas conversa. E daí que eu vejo com muito agrado que quem está no setor agro perceba que não tem que estar apenas e só focalizado nos projetos da agricultura. Estar hoje no setor agro é tentar perceber como é que eu me integro na competitividade das pequenas e médias empresas ou microempresas,
Como é que eu me integro no setor da inovação? Como é que eu me integro no setor da valorização de recursos humanos, no setor da qualificação? Também temos os outros dois, a inclusão social. Muitos dos nossos territórios e das nossas aldeias precisam deste trabalho. E este é um trabalho de proximidade. E por isso ninguém melhor que os municípios e as instituições de desenvolvimento local fazem este trabalho. O Presidente da CCDF, que conhece razoavelmente bem o território todo, nem de longe nem de perto, tem um conhecimento específico do território que tem estas associações e os municípios e as freguesias. E esse é o trabalho de base local, ninguém pode ficar para trás. E esse trabalho é útil, é meritório, mas também tem que ter um objetivo. Nós, a prazo, não podemos mais somar despesa pública à despesa pública. E nós temos ainda demasiadas atividades meritórias, mas que são despesa pública. Há uma enorme dificuldade ainda em consolidar aquilo que é o perímetro de orçamento de Estado e de intervenção. E portanto tem que haver cuidado nisto. As intervenções de base local também têm e devem ter o pressuposto de criação de valor a prazo. Cada microempresa que se cria no território, cada nova atividade que se desenvolve a partir da valorização de produtos endógenos, e eu vou já terminar por esta parte, que era a última novidade que eu queria dizer, tem de ter a noção de criação de valor. Para sair fora do território, eu sensibilizei fortemente a Turismo de Portugal, por exemplo, de que um hotel rural que criava 6 postos de trabalho diretos em Vila Nova de Foscoa era mesmo muito importante. 6 postos de trabalho diretos numa freguesia rural de Foscoa, mais depois o número de pães que aumenta da padaria porque há clientes, mais uma outra atividade de manutenção que também se desenvolve, mas 6 postos de trabalho diretos numa freguesia rural no imediato de Foscoa é muito importante. Portanto, vale a pena apostar nesta intervenção. Acho que amanhã o Secretário de Estado, ao sábado, vai inaugurar uma pequena destilaria, algures ali para a Arouca, se calhar estão-me a enganar, mas é para aquela zona. Muito simbólico, muito importante. Porque estes 2, 3 postos de trabalho que se consolidam em cada ponto do território, pela criação de valor, faz diminuir o tal perímetro de despesa pública que eu disse. E torna as organizações mais fortes porque menos dependentes. Elas no imediato têm que ser apoiadas. A prazo, elas devem perceber que só subsistem pela criação de valor. Estratégias para o ver. É o último instrumento que integra o nosso programa com a estratégia para o setor agrário. As estratégias para o ver, como sabem, estão destinadas fundamentalmente aos territórios de baixa densidade e visam a valorização dos recursos endógenos. E valorizar recursos endógenos não pode ser conversa fiada. Não é só fazer festa o ano inteiro, embora eu goste muito de festa, pessoalmente. Portanto, que fique aqui o registro de interesses e acho que bastante animação e festa faz parte da tradição, mas não é só isso. É mesmo trabalhar sobre a avaliação de recursos endógenos. Nós vamos hoje abrir o aviso de autoavaliação das estratégias para o ver. Como sabem, a Associação Nacional de Municípios fez publicar também um novo mapa da baixa densidade, que eu nem me atrevo a dizer se está bem, se está mal. Foi a Associação Nacional de Municípios que o consensualizou, que o publicou. Use, não comendo sequer aquele mapa excelente que é um daqueles mapas. Mas há uma coisa que no nosso programa agora faz sentido se lerem essa parte. Nós vamos fazer a autoavaliação e vamos aproveitar o que de bom tem as estratégias para o ver e vamos tentar, obviamente, fazer as novas estratégias para o ver. Desde logo, por exemplo, os territórios do Douro, Trás-os-Montes e Alto Tâmega estão totalmente incluídos nesta estratégia para o ver, sendo territórios de baixa densidade. Mas vamos aproveitar também outros. Aqui no Tâmega e Sousa, nem todo o território é baixa densidade.
E parece até que há algumas críticas de um ou outro município que justificadamente poderia ter esta aspiração. Mas, por exemplo, Baião, Sinfães, Rezende tem características muito próprias e distintas que eu diria de Passos Ferreira a Felgueiras. São distintas e, por isso, naturalmente, são territórios para os quais temos que olhar com atenção. E, nomeadamente, ver como é que estes territórios podem aproveitar uma nova estratégia para o VER mais ambiciosa para todo o território do Douro. Porque são territórios que confinam com o próprio Douro e podem beneficiar disso sem se desligarem desta realidade aqui onde estão no Tanque e Sousa. E o que é que se passa em relação às estratégias para o VER? Por cada euro que nós viermos a aprovar nos novos para o VER, no Norte 14-20, o que é que acontece? E esta foi uma decisão pela qual eu lutei muito pessoalmente, ficam reservados 2 euros nos eixos sumidores. E este é o desafio, meus senhores. Venham ao jogo. O dinheiro está lá cativo. Por cada euro que nós aprovarmos nos futuros para o VER, ficam 2 euros cativos para investir nesses territórios nos eixos sumidores. São aqueles. São os que fazem mudar. Mas não é dinheiro garantido para gastar no ProVer. Nem é para reforçar o envelope do ProVer. Se não aparecerem projetos, não se vai gastar. Alguém o vai gastar depois a seguir. Mas este é o grande desafio. Nós vamos fazer a autoavaliação, cumprimos todas as etapas, temos uma opinião muito positiva sobre as estratégias do CREN, nos ProVer. Estamos em crer que nos vão aparecer propostas ambiciosas. É um instrumento de diferenciação clara destes territórios. E nós fomos quase, eu diria, de uma forma positiva, criamos aqui um estímulo muito positivo. Nós vamos aprovar os futuros ProVer, eles têm as suas atividades, que eu espero muito integradas com as da LBCs, muito integradas com as ações dos municípios na promoção da economia local, e ficou o desafio. Por cada euro do ProVer, 2 euros reservados nos eixos sumidores para projetos que nos apresentam. E, portanto, termino com um bom desafio, que é sempre uma forma interessante de se apresentar uma palestra. Muito obrigado e peço desculpa por ter estendido um bocadinho mais no tempo que